Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nessa aula nós vamos ver teoria gramatical, certo? Nós vamos ver, em primeiro lugar, o primeiro tópico que nós vamos ver é a ordem da sentença, certo? Acredito que você já deve ter visto a sua aula escrita, se não, eu aconselho que você primeiro leia, tá certo? Porque se você primeiro lê o material escrito, depois você vier para o vídeo, você vai absorver bem melhor, certo? Então, acompanhe comigo os exemplos que eu coloquei para você. Vamos ver. Bem, como nós vimos lá na aula demonstrativa, né, um dos pontos que eu chamei sua atenção é que, geralmente, as frases em inglês elas têm uma ordem, né, que é o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o complemento. É claro que algumas delas vão vir em ordem contrária, mas a grande maioria está nessa ordem. Vamos ver o primeiro exemplo. The teacher becomes a central determinant. O professor se torna um determinante central. Então, aí você tem como sujeito the teacher. O verbo é becomes, que significa tornar-se ou vir a ser. E todo o resto vai ser o complemento, que no caso é a central determinant. A central determinant, certo? Um determinante central. Segundo exemplo. Your students have a very little language. Seus alunos têm uma linguagem muito restrita. Então, você consegue identificar qual é o sujeito dessa frase? Your students, né? Your students, ele é a terceira pessoa do plural, que é o they, T-H-E-Y. O verbo have, que significa ter. E o complemento, a very little language. Então, nós vemos aí que essa frase está na ordem comum das frases em inglês. Sujeito, verbo e complemento. No entanto, a frase, às vezes, ela pode vir escrita na ordem indireta. Principalmente esses textos de leitura mais formal. Vamos ver um exemplo em que a frase ela está na ordem direta. At noon on Tuesday, during the summer, Tim shoots at squirrels with his old gun. Ao meio-dia, às terças-feiras, durante o verão, Tim atira em esquilos com sua velha arma. Então, vamos ver se você consegue identificar quem é o sujeito da frase. O sujeito ele não está na primeira palavra da frase, como naqueles dois exemplos que a gente viu anteriormente, né? Ele está bem no meio da frase, né? Tim é o sujeito, né? Que é o nome da pessoa que pratica a ação. Qual é o verbo? O verbo é shoots, que está aí no presente simples da terceira pessoa do singular. Tim é o he, que é ele. E o verbo ele está com o S no final justamente porque ele está na terceira pessoa do singular. Toda vez que você estiver falando de ele, he, ou ela, she, ou it, que é o pronome neutro, então vai ter esse S, né, se o verbo ele estiver no presente simples, certo? E todo o resto, tirando o sujeito que é o Tim e o verbo que é o shoots, todo o resto vai ser complemento. At squirrels with his old gun. E at noon on Tuesday during the summer. Né? Aí é o complemento, que vem falando do dia, da ocasião em que ele praticou a ação, do objeto com que ele praticou a ação. Então, tudo isso aí vai ser complemento. Squirrels, no caso, né, é o objeto, que é que sofreu a ação. Vamos agora, então, passar para as frases simples. O que é uma frase simples em inglês? A frase simples em inglês é uma oração que ela é chamada independent clause. É uma oração independente. Ela também é chamada de main clause, que é a oração principal. Ela tem um sujeito, ela tem um verbo e às vezes, né, não necessariamente, mas às vezes ela pode ter um complemento. E ela expressa um pensamento completo. Por exemplo, the students come from hundreds of ethnic and language backgrounds. Os alunos vêm de centenas de grupos étnicos e idiomas. Quantos verbos você consegue encontrar aí nessa frase? A frase está na ordem direta, né? Então já fica mais fácil para você. The students é o sujeito, o verbo é come. Você não encontra mais nenhum outro verbo nessa frase, só tem um.
Como ela só tem um verbo, então ela é uma oração considerada oração simples, certo? Próximo exemplo. In the evening on Sunday during the winter, Jane watches her favorite show in her bedroom. Durante a noitinha dos domingos, né, durante o verão, a Jane assiste o seu programa favorito no seu quarto de dormir. Qual é o verbo aí nessa frase? Né? Vamos ver se você encontra. Qual é o verbo? Nesta frase, ela já está na ordem direta. Quem é o sujeito? O sujeito é Jane, que ele está lá no meio da frase, e depois do sujeito vem o verbo. O verbo é watches. Como ela é a terceira pessoa do singular, Jane, que é she, ela, então tem o ES no final, watches, certo? Que é assistir. Às vezes, pessoal, nas frases se adicionam algumas palavras, né? Que são palavrinhas pequenas chamadas conjunções. As conjunções, elas servem para combinar frases independentes. Quando isso acontece, nós temos então o quê? Uma oração composta. Vamos ver o exemplo. We always arrive at the airport early, but today we arrived late. Nós sempre chegamos no aeroporto cedo, mas hoje nós chegamos tarde. O but, preste atenção que esse é um conectivo importantíssimo. Todas as vezes que você encontrar o but, né, em uma frase, fique sabendo que ele está dando aquela frase que ele está dando uma ideia contrária à frase anterior. Eu disse que nós sempre chegamos cedo no aeroporto, na primeira frase. Na segunda, eu disse que naquele dia, hoje, nós tínhamos chegado tarde. Ou seja, é uma ideia oposta à ideia da primeira frase. Tarde, cedo. Próxima frase. They go to the hospital right now. So they called a taxi. Eles vão para o hospital agora mesmo. Então, eles chamaram um táxi. O so, ele é também uma conjunção, certo? Uma conjunção que significa assim, então. Então, na primeira frase, você viu aí o verbo go. Na segunda frase, você viu o verbo called, chamar. Nós temos, então, uma oração composta. Por quê? Porque ela é composta de duas orações que são unidas por uma conjunção. Sabemos que são duas orações porque tem dois verbos. Próxima frase. Today I studied English and my friend studied math. Hoje eu estudei inglês e meu amigo estudou matemática. O and, ele vai servir o quê? Para adicionar uma informação. Né? Então, essa conjunção and, ela está unindo a primeira oração, que tem como verbo study, e a segunda oração, que tem como verbo study, mas é um outro sujeito. São duas ações praticadas. Por mim, estudando inglês, e pelo meu amigo, estudando matemática. Às vezes, não é usado uma conjunção para unir duas frases. Então, nesse caso, é usado o ponto e a vírgula. Vamos ver um exemplo. Tim works downtown in a school. Tem aí o ponto e vírgula. His wife, Jane, works in an office nearby. O Tim trabalha no centro da cidade em uma escola. A sua esposa, ou a esposa dele, trabalha em um escritório nas proximidades. Então, você vê aí duas orações. Não tem conjunção, mas elas estão corretas porque elas estão separadas com um ponto e vírgula, certo? Bem, vamos então passar para o assunto de substantivos. O que é um substantivo? Substantivo em inglês é chamado noun. Vamos observar o primeiro exemplo. TCU has cooperation relations with the Supreme Audit Institutions, SARs, of various countries. O TCU tem relações de cooperação com as instituições superiores de auditoria de vários países. Eu destaquei para você vê aí na aula escrita, que está em negrito, são palavras separadas que são substantivos. Analisando palavras soltas. TCU é um substantivo próprio.
Cooperation é um substantivo, relations é outro, audit é um substantivo, institutions é outro e countries é outro. A palavra countries está no plural, que o country seria, no caso, só com o Y, no singular. Próximo exemplo. These technical groups convene from time to time to exchange experiences and assess the progress of their activities. Estes grupos técnicos reúnem-se de vez em quando para trocar experiências e avaliar o andamento de suas atividades. A palavra groups é um substantivo. A palavra experience é um substantivo. Progress também. And activities também. O importante aqui que eu estou querendo mostrar para vocês, é como você diferenciar, principalmente, substantivo de verbo. Como você saber que aquela palavra é o verbo, é alguém que está praticando a ação, e quando não é. Isso aí é essencial para você, para que você interprete bem os seus textos, certo? Vamos ver agora exemplos. Até agora nós vimos palavras soltas, substantivos simples. Vamos ver agora como é que são os substantivos compostos em inglês, certo? Vamos ver alguns exemplos. Acompanhe comigo. She had a choice between breastfeeding or bottle feeding her newborn. Ela tinha uma escolha entre amamentar ou dar mamadeira a seu bebê recém-nascido. Palavras aí que são compostas, substantivos compostos. Breastfeeding e bottle feeding. Alguns substantivos compostos, eles são formados de palavras simples e eles são separados por um hífen. Próximo exemplo. Jane was living with her mother-in-law and her sister-in-law. A Jane estava morando com a sua sogra e com a sua cunhada. Mother-in-law e sister-in-law são substantivos compostos. Agora vamos ver palavras, que são substantivos contáveis e quando eles são substantivos incontáveis. Por exemplo, substantivo contável. Ele geralmente, o plural dele é feito só com um acréscimo de um S. Dog, dogs, month, months, teacher, teachers. Vamos ver em uma frase agora. I bought 2 bottles of Italian wine. Eu comprei 2 garrafas de vinho italiano. Garrafas de vinho, elas podem ser contadas, Então, bottles é um substantivo contável. Quando é que ele é incontável? Quando você, como já está dizendo, não se pode contar. Geralmente, o plural dessas palavras, substantivos que não são contáveis, ele não é feito só com o acréscimo de um S. Por exemplo, milk, leite, money, dinheiro, food, alimento, water, água. Veja a frase. The wine spilled on my dress. O vinho caiu no meu vestido. Quantos vinhos? Não dá para contar, Aqui eu não estou falando de garrafa, eu apenas falei o vinho. Então, ele não pode, o vinho em si ele não pode ser contado. Esse é um exemplo de substantivo incontável. Plural de substantivos. Bem, o plural de substantivo, ele pode ser só com S, que é o mais simples, mas ele pode também ter variações. Quando terminar em CH, SH, S, SS, X ou Z, é acrescentado um ES. Quando terminar em Y, tira-se o Y e é acrescentado o IES. Em alguns substantivos que terminam em F, é deletado o F e é acrescentado o VES. VES. Vamos ver aqui alguns exemplos. The Federal Court of Accounts, acrescentou só um S. Of Brazil, Tribunal de Contas da União. Audits the Accounts of Administrators, Accounts Administrators foi acrescentado só um S. And other persons, também. Responsible for Federal Public Funds, Assets and Other Valuables. Funds, Assets and Valuables acrescentou só um S. As well as the accounts of any person who may cause loss, misapplication or other irregularities that may cause losses to the public treasury. A palavra irregularities, ela já tem um plural diferente.
porque no singular é irregularity, com o Y. Já no plural, tira o Y e foi colocado o I, é S. Outro exemplo, palavras soltas. Box, boxes, gas, gases. E outras que têm um plural totalmente irregular, como child, que é criança. Plural é children. Woman, women, women. Mouse, mais. Então, aí, esses são exemplos de irregulares. Vamos agora ver os gêneros dos substantivos. Você tem aí um quadro que eu coloquei para você. Nesse quadro, você vai ver que algumas palavras, elas servem em inglês. Em inglês, elas referem-se a tanto masculino como ao feminino. Outros substantivos, não. Outro substantivo tem duas palavras para cada um. Vamos ver. Accountant pode ser contador ou contadora. Actor, actress, ator, e actress, atriz. Engineer, engenheiro ou engenheira. Janitor, zelador ou zeladora. Lawyer, advogado ou advogada. Nurse, enfermeiro ou enfermeira. Student, aluno ou aluna. Teacher, professor ou professora. Waiter, essa já tem dois formatos diferentes. Garçom e para o feminino, waitress, garçonete. Agora nós vamos ver, pessoal, o chamado genitive em inglês, né, que significa posse. Quando é que você vai encontrar no texto uma palavra que você observar que aquela palavra está indicando posse? Esse assunto, ele pode parecer simples, mas ele é importante. Ele já caiu em provas, né? Ele já caiu em provas e deixou os alunos confusos, porque muitas vezes o aluno esquece de estudar um pouco a pontuação, que é importante. Vamos ver então agora alguns exemplos para que você possa entender melhor quando é que indica posse, certo? Acompanhe comigo. The blue house is Thomas. Esse apóstrofozinho, né, minúsculo, lá no final da palavra Thomas, indica posse. Está indicando que a casa azul é do Thomas, certo? Como a palavra Thomas ela já termina com o S, não foi acrescentado o S. Agora vamos ver exemplo de palavra quando ela não terminar com o S. Vejamos. If fighting spills beyond serious borders, these weapons could threaten allies like Turkey, Jordan and Israel. Isso aí foi uma frase que eu tirei lá do New York Times. Vamos destacar serious borders. Aí na aula escrita você tem a tradução dessas frases. Borders significa fronteiras. Serious, ele está, depois da palavra Síria, foi colocado o apóstrofo e foi colocado o S. Significa o quê? Fronteiras da Síria, certo? Próximo exemplo. But I'm also the president of the world's oldest constitutional democracy. Destacando, World Oldest Constitutional Democracy. Significa democracia constitucional mais antiga do mundo. No caso aí, a democracia pertence ao mundo. Como na outra frase, as fronteiras pertenciam à Síria. Então, foi colocado apóstrofo S depois da palavra world. Agora vamos passar para o próximo tópico, que é o tópico de números. Quando é que você sabe que vai falar só de uma pessoa ou de mais de uma pessoa? Vamos observar os exemplos. If a person does not keep up with household chores, he or she will find that things piled up with alarming speed. A palavra person, né, tá no singular. Você viu que lá na frente ele falou de he ou she, ele ou ela, concordando com a palavra person, se referindo a uma pessoa, certo? Essa frase ela quer dizer mais ou menos assim, né, que se uma pessoa ela não colocar em dia os seus afazeres de casa, né, as tarefas domésticas, ele ou ela de repente vai encontrar uma pilha de coisas para fazer.
A próxima frase. If people. People é o plural da frase que acabamos de ver, que a gente viu person. If people do not keep up with household chores, they will find that things pile up with alarming speed. They é o plural do he ou she, né? Se as pessoas não mantiverem os seus afazeres domésticos em dia, eles vão encontrar as coisas empilhadas rapidamente. Então, o they, ele é o plural, é a terceira pessoa do plural. E o he ou she da outra frase é a terceira pessoa do singular. Próximo exemplo. All the teachers have good reputations. Então, a palavra teachers, ela está no plural, né? Todos os professores têm boas reputações. Se professor está no plural, reputations, né, que é o substantivo, ele vai estar também no plural, concordando com a palavra teachers. Aí na sua aula escrita eu coloquei para você um quadro, né, para você entender melhor os números, né, os números escritos na sua forma cardinal, certo? Vamos ver agora quando falar de números referente a valores, né, a dinheiro, por exemplo. Em inglês, os milhares eles são divididos por vírgula, não é por ponto. Vejamos. Using a truth in advertisement law passed in 1983 by a military dictatorship, they levied 123,000 fines in dollars on 10 economists for purportedly misleading consumers. Vamos destacar aí, 123 mil, né, dólares. Você vê que em real, no caso, se fosse em português, teria um ponto. Mas em inglês, em vez de ser um ponto, depois do 123, é uma vírgula, certo? Vamos ver aí essa tabela que eu coloquei para você sobre os números ordinais. First, quando você vê o número 1, o S e o T, você vai estar sabendo que vai se referir ao primeiro. Second, é o número 2, o N e o D, que significa segundo. Third, terceiro, é o 3, o R e o D. Fourth, quarto, é o 4, o T e o H. 20th, é o 20, o T e o H, que significa vigésimo. 100th, é o 100 com o TH no final, vai significar centésimo. Agora vamos passar para os artigos. Os artigos em inglês, pessoal, é o D, que é o THE, OA, OAS, e o artigo indefinido, uma, a ou an, N. O EI ou N, o EI, que é só o A, ele vem antes de palavras que começam com consoante. E o AN, ele vai vir antes de palavras que começam com vogal. Vamos ver aqui o exemplo. HP is no stranger to the all-in-one market, having turned out a number of multi-touch capable machines under the Torch Smart line. Aqui nós vimos, né, nesse exemplo, né, que é a primeira vez que a série é mencionada. Então, o ouvinte ou o leitor ele não sabe de que série o autor está falando. Por isso que foi colocado um A antes. A outra frase, outro exemplo. Not all clamshells we have an Intel processor, though. Foi colocado o AN antes do Intel porque não existe apenas um processador Intel. Já o THE, né, foi usado para se referir ao mercado de todos em um e a linha Smart Touch, porque ambos são elementos únicos e já foram mencionados antes no texto. Outro exemplo. I have a friend who comes from Taiwan, but she isn't as lively as the friend we have from Brazil. Eu tenho uma amiga, né, ou amigo que vem de Taiwan, que é de Taiwan, mas ela não é tão animada como a amiga que nós temos do Brasil. Foi colocado um A antes do primeiro, né, o 1, foi colocado o D antes do outro amigo.
né, no final da frase. Por quê? Foi usado THE em The Friend We Have from Brazil, porque o ouvinte ele já conhece e já sabe a quem se refere. Como a amiga que vem do Brasil, né? Então é como a pessoa ela já conhece a quem você está se referindo. Quando você diz uma amiga, significa que a pessoa ainda não conhece. Aí então é usado o a. Próximo exemplo. I visited a restaurant yesterday, but it wasn't as dirty as the restaurant we inspected last week. Eu visitei um restaurante ontem, mas ele não era tão sujo como o restaurante que nós fiscalizamos na semana passada. Então, aí o de foi usado, né, antes de restaurant, porque não é novidade, está se referindo a um restaurante que aquela pessoa que está lhe ouvindo já sabe a que restaurante você está se referindo, porque ele já visitou o restaurante com você. Próximo exemplo é the leaders of Brazil, Russia, India and China stopped short of criticizing the world's dominant currency, the US dollar. Todo mundo sabe, né, que o dólar tem também o dólar canadense, mas o dólar americano, como ele colocou aí, US dólar, só existe um dólar nos Estados Unidos. Por isso ele colocou o D, o THE antes, porque ele está se referindo a algo que é único. Antes de leaders, no início, ele também colocou the leaders, porque é o artigo masculino no plural. Próximo exemplo. The Food and Drug Administration, FDA, has conducted a qualitative risk assessment. Foi colocado o D antes de Food and Drug Administration, por quê? Porque está se falando de uma organização, né? O departamento é o órgão nos Estados Unidos que é equivalente à Anvisa no Brasil. Então, como é algo que já é conhecido, foi colocado o D antes. Do you have much free time during the day? Né? Você tem muito tempo livre durante o dia. Se no lugar do D fosse colocado um A, ficaria durante um dia. Então a pessoa ia ficar confusa. Um dia, de que dia você está falando? Né? Então pode parecer simples, mas se você trocar um artigo pelo outro, a frase ela fica incoerente. O uso dos artigos, eles são complexos, mas com o tempo você vai se acostumando. Próximo exemplo. What's the time in London now? It's 7:15 a.m. What's the weather like? Né? Então, the time está falando qual é a hora em Londres agora. Como é que está o tempo? The weather. Então, para falar de tempo, de clima, né, também se usa o artigo THE. Por último, vamos ver o artigo 0. Ou seja, quando não se precisa usar artigo. Quando se fala em sentido genérico, por exemplo, books are fascinating. Os livros são fascinantes. Está se falando dos livros em sentido geral. Animals are suffering the devastating consequences of human encroachment. Então, animals também está se referindo ao sentido genérico. Não precisa colocar nenhum artigo. Artigo 0. Water is essential to life. Está falando de um substantivo em massa. Water, água, substantivo em massa. Não bota artigo, não tem artigo. Jane is Tim's wife. Nome próprio, Jane. Também não precisa artigo antes. Dinner is ready. O jantar está pronto. Nessa situação também não vai precisar de artigo. Então aí nós vimos, né? Estamos terminando agora essa nossa aula de teoria gramatical. Tenho certeza que vai lhe ajudar muito na sua interpretação e compreensão dos textos. Não se preocupe se alguma coisa não ficou muito clara, ou se você acha, não vou conseguir aprender isso, não se preocupe, porque com o tempo, quanto mais você for praticando com exercícios e quando você for mais adquirindo experiência em provas, em estudar sozinho ou acompanhando as aulas, você vai adquirindo, né, esse conhecimento e vai se tornando mais claro para você, certo? Então, um grande abraço e aguardo você na próxima aula.